Olá, eu sou Miriam Nery e a partir de agora você acompanha o nosso programa Sei Pensar a Bahia. E logo de início eu trago o quadro Fatos Econômicos. No cenário internacional, o PIB chinês aumentou 7,9% no segundo trimestre de abril a junho em comparação com o mesmo período do ano passado, informou o Escritório Nacional de Estatísticas da China. A economia da China segue em trajetória de alta, mas como previsto, a taxa desacelerou no segundo trimestre, enquanto o país lutava com a alta nos preços das commodities e interrupções na cadeia de abastecimento que afetaram a produção. No cenário nacional, segundo o Banco Central do Brasil, o índice de atividade econômica caiu 0,43% em maio em relação a abril. O índice avalia o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses e é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto. A queda registrada não era esperada pelo mercado, que previa crescimento de 1,5%. A baixa também interrompe uma sequência de alta, iniciada em abril, quando a atividade econômica voltou a reagir e cresceu 0,85% do valor revisado. Especialistas reforçam que com o avanço da vacinação pode alavancar a economia no estado. E para falar mais sobre este assunto, eu convido Arthur Cruz. Ele é coordenador de acompanhamento conjuntural da SEI. Arthur, você acredita que com o avanço da vacina pode realmente crescer a economia no estado? Claro que com a vacinação o ritmo de atividade é retomado, né? A gente já tem pesquisas, indicadores antecedentes que já mostram um cenário em que há uma recuperação das atividades, principalmente no setor de serviços, que representa praticamente 70% do PIB da Bahia, e que, com a liberação das atividades, do comércio, do serviço de rua, das atividades principalmente ligadas ao setor de prestação de serviços às famílias, a gente tem um soerguimento da atividade econômica. Isso já está demonstrado em várias pesquisas que o IBGE fez durante o mês de maio e agora em junho. Já temos alguns indicadores que mostram que esse cenário é favorável na medida que há uma maior imunização. A economia baiana está com um ritmo de recuperação, principalmente o comércio varejista, no caso, e os serviços, muito bom. A indústria é que anda um pouco em transição após o fechamento da Ford, né, e a venda da Relan. São dois segmentos importantes, principalmente a atividade de refino, né, da refinaria antiga Petrobras. Então, esses dois setores ainda estão com um ritmo abaixo do esperado, mas, embora a gente não tenha a perspectiva de um novo investimento a curto prazo na área automotiva, mas a Relan já passou a fase de venda, né, e já está sendo retomado gradualmente a atividade pelos novos gestores, né. Então, essa recuperação também é acompanhada pelo emprego, né. A safra de grãos também, uma vez que a gente esse ano vai bater nova meta de produção, também alavanca a economia. Então, a gente deve ter o setor de serviços, o setor de agricultura, né, e o setor de comércio exterior. A gente tem uma atividade muito favorável, né? Aonde está tendo alguma retração é o setor de indústria, explicado por esses dois fatores que eu estou falando. E tudo isso está sendo induzido pela vacinação, pela volta da normalidade, da mobilidade, né? As empresas estão voltando a funcionar normalmente, as pessoas estão com a mobilidade novamente, vamos dizer assim, restabelecidas, né? E isso favorece o consumo, né?
e atividade econômica. Então, isso só é assegurado e só está acontecendo por conta da volta da normalidade da vacinação. A vacinação é o pré-requisito para todo esse cenário favorável que está sendo registrado agora, embora a base de comparação seja muito baixa, né? 2020 a gente estava num período agora de março para cá, ainda um período muito crítico da pandemia, mas esses dados com ajustes sazonais, que é emitido entre um mês e o outro, a gente já vê a indicação de que o efeito da vacinação nisso, né? Principalmente no consumo geral do varejo, e que tem tido taxas muito boas. Arthur, qual é a importância da recuperação da economia avançada no primeiro mundo, principalmente neste momento de pandemia? Bom, as economias avançadas, elas têm a sua relação, o mundo hoje está todo interligado, né? São as cadeias globais, elas se comunicam e se interagem de forma muito concreta. A gente tem aqui para o país efeitos diversos, favoráveis. A gente tem o superávit comercial, que é a balança comercial, né? Ditada pelas exportações, que vem batendo recordes consecutivos, por conta do aumento do preço das commodities. Esse consumo e essa recuperação mundial está causando aumento de preços, que é favorável aos exportadores e que, ao mesmo tempo, gera mais emprego, mais renda, mais oportunidades de negócio para as empresas. Isso se reflete até na compra e na aquisição de bens duráveis, na importação também de bens duráveis e de investimentos que são feitos ao longo de toda a economia, né? A gente tem agora, recentemente, vários investimentos que foram anunciados pela Secretaria de Desenvolvimento e todos estão pautados nesse boom que a economia mundial está vivendo, né, causados já lá por um avanço muito maior da imunização do que aqui. Então, na medida que há uma recuperação mundial, o Brasil acompanha e é beneficiado porque o Brasil é um grande produtor de commodities e as commodities, no momento, vivem num período de preços elevados, justamente por conta desse aumento da demanda e somente de produtos agrícolas, alimentar. O lado negativo é o crescimento da inflação, né? Porque na medida que você tem um aumento grande da demanda externa, você causa efeito preço, né? A maioria desses produtos são cotados em bolsas internacionais e são pautados os preços pelo consumo internacional. Então, o efeito ruim, a gente já está falando de uma inflação de 8,5%, mas, no que diz respeito à atividade econômica, é favorável, principalmente na geração de empregos, de renda e de negócios para as empresas estabelecidas no país e no Estado. Diante desse cenário nacional e internacional, quais os riscos para a economia na Bahia em 2021? Bom, o risco maior é o retorno da pandemia. Quer dizer, a pandemia a gente sabe que está em ondas, né? Agora a gente está tendo o acompanhamento aí dessa variante Delta, que a gente não sabe se o país vai ser afetado ou não, ou seja, um rebatimento dessa pandemia, uma nova onda, pode causar um refluxo, né, na atividade econômica, com novas medidas restritivas que os governos vão adotar para preservar a saúde da população. A gente espera que isso aí consiga ser contornado com o aumento da vacinação, né? Apesar de a gente estar ainda progredindo paulatinamente nesses indicadores de vacinação, eles estão muito aquém do esperado. A gente ainda está em torno de 20% do total da população vacinada com as 2 doses, e para ter uma garantia de que a gente possa estar totalmente imunizado, é preciso que esses índices aumentem para 50%, 60%, 70%, em torno do que o padrão europeu, americano, que já está em vigor, né? Fora isso, a gente tem agora a ameaça da crise hídrica, né? A gente está vivendo um período prolongado de estiagem nas principais bacias hidrográficas do país, que estão refletindo tanto na conta de energia, mas também na atividade industrial. Há perspectiva até de racionamento. Então, se não houver nenhuma melhora desse quadro, então a gente pode ser afetado também por uma retração da atividade por conta de possíveis racionamentos de energia. A gente espera que não ocorra, mas o quadro até agora pintado é isso. A gente não tem uma segurança nessa área energética, porque a gente ainda depende muito da matriz pluvial, né, da matriz hídrica, né? E isso é um fator que causa instabilidade, que causa preocupação para um futuro, para uma perspectiva futura de crescimento, né, de médio e curto prazo.
Fora isso, tem a questão da inflação, que eu já mencionei, né, que está um pouco acima um pouco não, está muito acima da meta, né, um desafio. O Banco Central vem sinalizando aumento de juros e a gente sabe que isso aí tem um teto, né, e que a própria normalização da atividade econômica vai fazer com que esses preços internacionais se estabilizem e que a gente volte a ter uma melhora da inflação. Mas a previsão esse ano é que a gente tenha ainda uma inflação elevada, as previsões de melhora só no ano que vem. Mas tudo, como eu falei, está condicionado ao ritmo de vacinação, ao ritmo de imunização, que a gente espera que se acelere, tanto aqui no nível do Estado quanto no Brasil, né? Para que a gente possa alcançar indicadores melhores, tanto de segurança, né, de mobilidade, como de consumo e de investimento. Ok, Arthur, eu te agradeço. Agradeço sua participação Obrigado. aqui no nosso programa Sei Pensar a Bahia. Até a nossa próxima oportunidade. E no giro pelo interior dessa semana, vamos falar de dois assuntos que têm preocupado as autoridades baianas: as doenças psicológicas causadas pelo isolamento social nesse período de pandemia e o retorno das aulas presenciais no estado. Com o objetivo de debater esses temas, a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia convidou acadêmicos de várias vertentes para a 12ª rodada de discussão, realizada de forma virtual. Dando início ao primeiro painel de debate da 12ª rodada de discussão virtual da SEI, a professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, Yara Rios, apresentou o tema Os reflexos da pandemia nos aspectos psicológicos. Emocionalmente, nós estamos lidando cotidianamente com uma erupção de emoções e sentimentos que muitas vezes nós nem conseguimos elaborar, nós nem conseguimos definir. Já estamos sentindo a exaustão da situação, já estamos sentindo a desesperança, muitas vezes, né? Porque ano passado, por exemplo, né, final de maio, início de junho, nós estávamos vivendo o auge das lives, né, uma forma diferente de festejar o São João. As pessoas estavam cotidianamente compartilhando o seu dia a dia dentro de casa, e nesse momento a gente está vivendo um silêncio total em relação a isso. O outro tema da pauta, que foi o retorno presencial e semipresencial de aulas em todo o estado, foi levantado pela professora Lúcia de Fátima, da Universidade Estadual da Bahia. Para ela, sem a vacinação, a retomada das atividades torna-se inviável. É preciso entender que agora é tudo ou nada, não é? Não há tempo para a gente pensar se vamos estruturar a economia, se vamos ser, que país que vamos ser. Agora é tempo de salvar as vidas, é tempo de acolher as pessoas. E a educação, no meu entendimento, e aí impossível voltar às aulas sem vacinação. Já a professora Mônica de Moura, da Universidade Estadual de Santa Cruz, destacou durante a apresentação a situação dos 3 municípios que compõem a macro-região do estado, Ilhéus, Itabuna e Jequié. Segundo a educadora, eles vêm sofrendo um impacto significativo na economia e precisam de ajuda. Mas nós temos aí 3 municípios, que é Itabuna, Ilhéus e Jequié, que tem havido uma expressividade no crescimento de casos, no crescimento de óbitos, e isso é algo que assim, nos chama muita atenção. Por quê? Porque se economicamente esses municípios também são dos mais relevantes dentro do estado, a gente está falando também de impactos sobre o mercado de trabalho, sobre o emprego, sobre uma série de questões e como é que isso vai refletir, por exemplo, da questão do ponto de vista do trabalhador. O diretor de estudos da SEI, Edgar Porto, explicou que a pandemia da Covid-19 realçou ainda mais as desigualdades no país, principalmente no estado da Bahia. Que isso morre mais gente pobre, negros, porque são pobres,
que já vem de um processo de desenvolvimento de marginalização dos negros e dos pardos há séculos, e que os resultados agora a pandemia mostrou, entendeu? São mais pobres e morrem mais, porque moram pior, têm menos acesso à educação, têm menos acesso à saúde. O São João já é tradição no Nordeste, mas por 2 anos consecutivos foi cancelado. E para conhecer como ficou o cenário econômico neste período, nós convidamos a economista Carlota Gottschall. Para o Nordeste brasileiro, os festejos juninos representam um momento de tradição simbólica e congratulação familiar. Nas últimas décadas, esse período tem cumprido também a função de ativar a economia dos municípios, gerando renda e lucro para os moradores e empresários locais. A crise sanitária deflagrada pela pandemia do vírus Covid-19, com elevada capacidade de transmissão comunitária, determinou que as festas populares, marcadas pela aglomeração de pessoas, fossem interrompidas por 2 anos consecutivos. Em junho de 2020 e 2021, as sanfonas ficaram silenciosas, não houve forró, nem arrastapé nos salões. Esperamos que no próximo inverno estejamos todos vacinados e possamos reverenciar os santos juninos com tudo a que temos direito. Em parceria com as Secretarias de Cultura e Turismo, a SEI coordenou um trabalho de identificação dos efeitos econômicos da não realização das festas juninas para a Bahia, em virtude da pandemia do Covid-19. Usando dados oficiais do IBGE, Tribunal de Contas dos Municípios, CAGED e Setur, quando chegou-se as seguintes informações. Em 2019, 311 municípios desembolsaram 50,9 milhões de reais para a realização dos festejos juninos, recurso destinado à contratação de atrações artísticas, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, grande parte de agentes culturais locais. Esses gastos é indicativo da importância dos efeitos multiplicadores dos festejos sobre os serviços locais. Supermercados, combustíveis, restaurantes, bares, comércio varejista, feiras livres, ambulantes e o mercado cultural. E também importante para a arrecadação municipal, o ISS. O governo estadual aplicou 13,8 milhões na ativação do mercado artístico do interior e de Salvador durante os festejos juninos. No conjunto, foram 64,7 milhões investidos pelo poder público, que deixou de circular no estado pelo cancelamento das festas. São João é uma festa eminentemente estadual e Salvador é o principal emissor de visitantes para as cidades do interior da Bahia. Calcula-se que em 2019 circularam 566 milhões de reais derivados da realização das festas juninas. Parte, cerca de 107 milhões, adveio de gastos realizados por turistas nacionais e estrangeiros que estiveram principalmente na capital. O cancelamento das festas contribuiu para a redução de 79 milhões de arrecadação de ICMS nos segmentos influenciados pelos eventos: transporte público, combustíveis, energia elétrica, comércio varejista e indústria de bebidas. Estima-se que ao menos 24.200 empregos formais e informais deixaram de ser gerados com o cancelamento do festejo juninos nos anos de 2020 e 2021. No cenário baiano, em maio, o volume do setor de serviços na Bahia teve um aumento expressivo na comparação com o mês anterior, que foi de 8,6%, após a variação negativa de março para abril, que foi menos 0,7%. Foi um desempenho bem melhor que o do país como um todo, onde o crescimento foi de 1,2%. E o segundo maior avanço dentre as unidades da federação
abaixo apenas do registrado em Alagoas, que foi de 10%. Foi também o maior crescimento do volume dos serviços na Bahia, para o mês de maio, desde o início da pesquisa mensal dos serviços, do IBGE em 2011. Em maio de 2021, o índice de atividades turísticas na Bahia teve crescimento de 52,6% frente ao mês anterior. A expansão observada na Bahia foi marcada principalmente pela flexibilização na abertura das praias em algumas cidades, no volume das atividades turísticas, quando comparado com o mesmo mês do ano anterior no estado, registrou crescimento de 200,3%. A Bahia contabilizou a variação positiva mais expressiva e maior alta da série iniciada em 2012, após 13 taxas negativas seguidas. E agora eu convido a nossos estúdios o diretor de pesquisa da SEI, Jonatas da Silva, no nosso quadro Aprendendo com a SEI. A cada 10 anos, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, realiza o Censo Demográfico, onde são coletadas informações de todos os residentes do Brasil. Assim, nesses anos, tem informações reais de quantas pessoas de cada sexo, de cada idade, existe em cada município, estado ou outras regiões do Brasil. E nos anos onde não ocorre censo, como saber o tamanho dessas populações? Para responder essa pergunta, falaremos das projeções e estimativas populacionais realizadas pelo IBGE. Bom, desde 1973, o IBGE realiza projeções para toda a população do Brasil, utilizando o chamado método das componentes demográficas, onde, de forma prospectiva, é estimado o tamanho da população para anos futuros. Passado algumas décadas, já em 2013, o IBGE passou a utilizar o método das componentes para também projetar as populações das 27 unidades da Federação do Brasil. E em 2018, o IBGE revisou essas projeções. Olha, no método das componentes que o IBGE utiliza para projetar essas grandes populações do Brasil e de seus estados, são levadas em consideração as dinâmicas da fecundidade, mortalidade e migração desses lugares. Para traçar os prováveis cenários que resultam nas projeções, os demógrafos do IBGE utilizam dados dos últimos censos demográficos, além das estatísticas do Registro Civil, resultante de uma pesquisa que o IBGE realiza junto aos cartórios, com registro de nascimentos e mortes. Ao analisar esses dados, é possível observar que vem ocorrendo uma queda na taxa de fecundidade total, que é um indicador do número médio de filhos por mulher em idade fértil. Veja bem, para se ter a reposição de uma população, é esperado um mínimo de 2,1 nessa taxa. Porém, aqui na Bahia e também em outros estados do Brasil, já é observado taxas de fecundidade abaixo da taxa de reposição. Resultado, o número de nascimentos diminui a cada ano e assim vai impactando no tamanho da população da Bahia. Veja, a população da Bahia cresce, mas a ritmos decrescentes, ou seja, o crescimento da população é menor a cada ano e vai chegar um momento em que a população da Bahia vai começar a diminuir. E sim, isso mesmo, olha, de acordo com as projeções do IBGE, em 2010 a Bahia tinha em torno de 14.302.000 pessoas e vai continuar crescendo, até que em 2034 vai atingir a marca de 15.356.000 pessoas. A partir daí, a população vai começar a decrescer. A projeção aponta que, em 2060, a população da Bahia será de 13.856.000 pessoas, ou seja, menor que a população da Bahia, que foi observada lá no Censo Demográfico de 2010. Vale ressaltar que essas projeções são disponibilizadas de forma desagregadas, por sexo e idade, para todos os estados do Brasil. E para os municípios? Não. O IBGE não realiza projeções para municípios. Porém, nos anos onde não tem informações das populações pelos censos demográficos, o IBGE realiza o cálculo das estimativas populacionais. Para calcular essas estimativas, o IBGE utiliza um método matemático chamado de AIBI, que leva em consideração o crescimento ou decrescimento da população do município entre dois últimos censos demográficos realizados e compara com o crescimento ou decrescimento que o Estado apresentou nesse mesmo período.
A partir dessas informações e das projeções dos estados, o IBGE calcula as estimativas dos estados, dos municípios. Essas estimativas totais das populações dos municípios do Brasil são publicadas anualmente no Diário Oficial da União até a data de 31 de agosto e para os estados até 31 de dezembro. Vale ressaltar que essas estimativas populacionais são as principais informações que o Tribunal de Contas da União utiliza para calcular a distribuição do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e do FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados. Bom, hoje vamos ficando por aqui. E para obter mais informações demográficas da Bahia e dos seus municípios, acesse o painel de demografia da SEIS, através do link infovis.sei.ba.gov.br/demografia. Um grande abraço. A energia eólica faz parte da infraestrutura elétrica em mais de 80 países. Em destaque, a Dinamarca, que representa mais de 1/4 de produção de energia, e aqui na Bahia vem se expandindo cada vez mais. Um total de 8,646 bilhões de reais em investimentos em novos parques eólicos está previsto para os municípios de Casa Nova, Morro do Chapéu, Mucururé e Várzea Nova nos próximos 3 anos. Esse é um total de recursos que a empresa Casa dos Ventos pretende investir de acordo com os protocolos de investimentos assinados nesta semana com o governador da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A previsão da empresa é de gerar, durante a instalação dos aerogeradores, mais 10 mil empregos. A Bahia está na liderança nacional na geração de energia eólica e ocupa o 2º lugar no ranking dos 5 principais estados em geração de energia solar no país, em abril de 2021. No cenário nacional, o volume de serviços prestados no Brasil cresceu 1,2% em maio na comparação com abril, apontam os dados divulgados no dia 13 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com o resultado, o setor voltou a superar o nível em que se encontrava antes da pandemia, ficando em 0,2% acima do patamar de fevereiro de 2020, refletindo a maior flexibilização das medidas restritivas que tinham sido adotadas em razão do agravamento do número de casos de Covid-19. Foi o maior resultado para o mês de maio, na comparação com abril de toda a série histórica da pesquisa, na comparação com maio do ano passado. O setor avançou 23%. A terceira taxa positiva seguida e também a mais intensa da série histórica iniciada em 2009. O Sei Pensar a Bahia vai ficando por aqui. Até a próxima semana. E não esqueça, foi um prazer estar com você.